E hoje a reportagem especial do Agro Real é sobre a segunda safra de milho. Nós acompanhamos desde o início o plantio e o desenvolvimento das plantas. Hoje vamos falar sobre a colheita, perspectiva de produtividade e também sobre o mercado, que não anda nada bem. A perspectiva para a nossa região é boa. Nós tivemos um mês de abril muito bom de chuva. Então o milho que foi plantado dentro da época ideal, no mês de fevereiro, com a chuva do mês de abril, ele vai conferir um potencial de produtividade bom. Não vai ser lá aquele ano de bater recorde de safra, mas vai ser um ano de uma produtividade boa, né? Precisamos produzir bem para ter uma compensação dos preços que estão em baixa. Falando sobre essa questão de produção, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa evolução, né? Antigamente o pessoal colhia 60 sacas, achava que estava colhendo bastante. Hoje em dia, para colher bem, tem que passar de 100, né? Como que foi esse aumento de produção? Que circunstâncias que ele aconteceu? Então, o grande incremento de produtividade que nós conseguimos, tanto na soja, no milho quanto no algodão, foi o avanço da pesquisa da genética. Então, o melhoramento genético, desenvolver materiais com resposta melhores à fertilidade, com tolerâncias à doença, com resistência à praga, com resistência a alguns herbicidas também. Então, o grande salto para ganho de produtividade, sem dúvida nenhuma, foi o melhoramento genético e também a parte do produtor que conseguiu entender um pouquinho mais e ter um equilíbrio melhor do seu solo na questão de fertilidade e de nutrição também. Então, essa genética, com a melhoria dos solos, culminou num potencial produtivo muito melhor do que nós tínhamos há alguns anos atrás. E esse salto foi, assim, repentino se comparado com outras épocas, né? Se deve realmente a essa questão de tecnologia e desenvolvimento mesmo, senhor? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, a agricultura é uma soma de fatores. Como nós temos hoje bom potencial genético, os materiais entregam produtividade de caixa alta, com as resistências e tolerâncias que eu já comentei anteriormente. Quando o clima nos favorece, que o principal insumo que nós temos na agricultura, que complementa tudo aquilo que fazemos, é a chuva. Então esse ano foi um ano excepcional, tanto para a soja, tivemos um clima muito bem desenvolvido, choveu bem na época que precisava chover, com bastante luminosidade, e assim também é com o milho. Então o mês de abril, principalmente, foi um mês de chuva, de volume de chuva, no modo geral, salvo algumas regiões isoladas que não aconteceu, que vieram a potencializar todo esse ganho que tivemos em relação à tecnologia de melhoramento genético e melhoramento de fertilidade e nutrição também da planta. Agora vamos falar sobre colheita. Qual que é a perspectiva de quando começar essa colheita? A gente está vendo que o milho já está chegando no ponto, né? Então, a gente deve começar a colheita agora na segunda quinzena desse mês, mais próximo do dia 20, por aí já começam algumas áreas a serem colhidas, né? E o mês de julho e meados de agosto é onde vai desenvolver a maior parte da colheita do milho na nossa região. Quanto à questão do mercado agora, mudando de assunto um pouquinho, o senhor considera que o agricultor hoje em dia está sendo vítima do próprio sucesso dele com essa questão dos preços ou é vários fatores que combinaram nisso? Então, nós não somos vítimas do nosso próprio sucesso, né? Então, aquilo que nós falamos, né? O ganho de produtividade se deu ao longo dos anos, né? A gente investiu muito em tecnologia, tanto na parte genética, isso vem embutido no preço das sementes que nós pagamos, isso não vem de brinde para nós. Investimos muito também na questão de melhoria dos nossos solos, nutrição das nossas plantas, na melhoria do maquinário que utilizamos no nosso manejo do dia a dia da cultura. Então nós não somos vítimas porque nós pagamos por isso, né? Isso vem num custo, o nosso custo de produção também se elevou. Da mesma maneira como nós tivemos um ganho de produtividade, também tivemos um aumento de custo para que pudéssemos atingir até esses limites que nós estamos colhendo hoje. Então vítimas não somos, porque o que compõe o preço de uma commodity, né? Nós produzimos commodity, soja, milho e algodão. Então essas commodities são referenciadas em bolsas de valor, bolsas de mercado internacional. Então a produção no mundo como um todo, obviamente que Mato Grosso e Brasil tem uma expressividade bastante relevante em relação a esses números quando você fala em mundo, né? Mas as commodities são compostas por fatores que vão além do que a gente tem no campo. Produção é um dos fatores que compõe preço, porém é uma recessão que está se prevendo no mundo como um todo, né? Uma passagem de estoque um pouquinho maior do que deveria ter em função das produtividades, das produções que foram melhores nos últimos anos, né? Então isso tudo leva com que o mercado tenha uma baixa, né? O dólar também para nós é um fator importante, né? Nós estamos com o dólar hoje na casa de R$ 5. Se isso tivesse um pouquinho mais acima, o preço em reais teria um ganho também. Então, resumindo, não somos vítimas, sim, né? A produção elevada, é claro que há uma equalização de mercado entre oferta e demanda, mas a composição são fatores muito além do campo. A gente sabe que do preço que está hoje em dia, né? Quem não conseguiu vender, que são a maioria, né? Não conseguiu vender safra futura no preço bom, vai acabar pagando para trabalhar em algumas regiões. Sem dúvida. Esse ano
Pouco de nós vendeu o milho, né, com contrato futuro, saiu alguns contratos no ano passado a R$ 65. A gente tinha uma ideia que poderia ter uma baixa de mercado, mas não a tão acentuada quanto essa que ocorreu. Hoje o preço praticado e as ofertas que temos na nossa região viram em torno de R$ 40, um pouquinho abaixo, né, não muito acima disso. Então, para quem tinha mais perspectiva de preço na faixa de R$ 60, R$ 65 para R$ 40, é 40% de faturamento a menos que vamos ter durante essa safra. Até porque essa safra que está no campo, tanto a soja que colhemos, o algodão que está no campo e o milho, é uma safra que foi feita com um custo de lavoura ainda elevado. Pegamos fertilizante num preço maior, os defensivos também. Então esse ano se tudo correr muito bem e a gente conseguir fazer bem o dever de casa, a gente passa pelo ano sem levar um prejuízo. Mas o ponto de equilíbrio custo-benefício, custo-receita da lavoura vai ser muito próximo esse ano. Quanto à questão realmente de esperar, não vai dar para esperar dessa vez porque os armazéns já estão lotados. Vem mais uma safra grande pela frente. Vai ter que vender nesse preço que está mesmo, Lazarino, essa perspectiva. Então, até além da questão da armazenagem, também temos compromisso, né? A gente tem as contas a pagar agora. Se colhe o milho, você vai ter que pagar a safra que você está com ela no campo, você vai ter que investir para a próxima safra também. Então, a questão de esperar, segurar, para aguardar um mercado um pouquinho melhor, é uma questão muito individual. Aquele que está um pouquinho mais capitalizado talvez tenha condição de esperar um pouquinho mais, outros não. Mas vendo uma visão de mercado a curto prazo, eu acho que a perspectiva não é de uma grande melhora. Então, vai ter que cada um fazer seu ajuste e ver o momento que lhe convém e faturar o que você vai produzir e tocar a vida para frente. Tá certo. E como que a gente pode prever mais ou menos essa questão da autossuficiência nesse futuro próximo aí, seu Lazzarini? Tem alguma coisa que você pode fazer em mercado, em política, em logística, que pode melhorar essa situação para o agricultor? Olhando pelo lado político do negócio, né, a gente tem uma questão de logística que pode melhorar bastante, tem já uma previsão, né, com a vinda dessa ferrovia para mais próximo de nós aqui, a gente vai ter um terminal dentro do nosso município, já vai ser um ganho, vamos ter um custo menor de logística também, a melhoria das estradas, a questão tributária também, que isso é uma coisa que o governo pode nos ajudar, tem a tributação também do Estado, como o FETAB, tudo são condições que tem como sim melhorar e vir de encontro com o produtor. Outra questão também muito importante que nós estamos hoje com ganho no nosso estado, nós aumentamos a demanda de consumo interno, isso é bom, né? Então a gente está exportando um pouquinho menos do volume, nós temos uma demanda maior de consumo interno em função das usinas de etanóis. No Mato Grosso hoje nós estamos com 14 ou 15 usinas, se não me falha a memória, e elas hoje têm uma demanda de mais ou menos 20% do que nós produzimos no estado, né? Então isso é bom, né? Tem ainda possibilidade de vir a crescer essa indústria de etanol do milho. Então essa é uma das estratégias que vai dar condição para que a gente tenha um pouquinho mais de ajuste de oferta e de demanda e de exportação e consumo do mercado interno. Porém, o ganho de preço em si, em relação ao milho, essas ofertas das usinas de etanóis não descola muito do mercado internacional. Então, o balizador sempre vai ser o preço da commodity no mercado internacional, né, com algum ganho pequeno, às vezes é logística para o produtor, para poder entregar aqui mais perto da sua propriedade e ter um ganho melhor. O segredo para que a gente tenha uma sustentabilidade é fazer muito bem o nosso dever de casa, né? Então a gente tem um desafio muito grande de aumentar a nossa produtividade sem que nós aumentemos o nosso custo, ou seja, ter uma lucratividade um pouquinho melhor. Em anos de crise igual a esse que nós estamos vivendo, pelo menos a gente consiga passar sem arrastar um prejuízo, já é um dever de casa que a gente consegue ir trabalhando assim. Mas o grande risco do produtor é esse, você não tem muito domínio sobre a sua formação de preço, você tem sim como administrar a sua forma de trabalhar dentro da sua propriedade, tentar reduzir custo e aumentar a lucratividade.